Estamos aqui em mais um episódio do O Concílio, o seu podcast favorito sobre cristianismo e diversos assuntos. E eu tô aqui com o João porque hoje é um episódio só nosso e solo. Fala aí, João. Hoje vai ser um extra, né? E É, aí, vai, galera? vai ser um extras, daqui é aquele episódio pra tapar buraco, sabe? Enquanto a gente não conseguiu ainda marcar com ninguém, Exatamente. a gente vai fazer esses episódios pra sermos felizes e vocês terem algum tipo de conteúdo nesse meio tempo. E a gente escolheu trocar uma ideia sobre um assunto que mexe muito com a cabeça da galera, não mexe, velho? Vamos usar nosso contexto, né? A gente é jovem. A gente está procurando alguma coisa para fazer da nossa vida. O que, Sim. que é o próprio do nosso canal que a gente está criando e estruturando é uma busca de sentido, de propósito sobre o que, que a gente vai fazer da nossa vida, né? Tipo, a gente está numa Exatamente. fase que a gente está entrando na vida. Sim, tô com 20 anos, o Rick também. Eu tô com 19, não tô com E 20 não. Me deixa mais velho do que eu já sou, não. Não, mas nós vamos fazer 20, pô. Então, tipo assim, querendo ou não, a maior pergunta que paira na galera da nossa cidade é: o que eu vou fazer da minha vida? Qual que é meu propósito? A gente consegue encontrar não só um propósito, alguns propósitos na Bíblia, do porquê a gente foi criado. É, e tipo assim, compartilhando um pouco da minha experiência, esse negócio de busca de propósito. Mano, eu passei um tempão da minha vida com esse problema, com esse debate na minha cabeça. O que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou ser, né? Principalmente ministerialmente. Eu acho que por conta do meio. Acho que foi por conta do meio, não Uhum, sei. Eu tenho a sensação do período que eu era da Blair, tem muito esse incentivo, né? sim. Tem escambau esse incentivo de ser alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu não sei até onde isso foi saudável pra minha cabeça ou não. Mas vamos Cara, concentrar. assim, Vai. não é. É porque o nosso propósito primordial é relacionamento com Deus, saca? Sei. Então, tipo assim, só que a gente fica tentando dificultar o processo. Pois Na é. verdade, na verdade, as coisas que a gente vai fazer para Deus vão ser apenas resultado do nosso relacionamento com Ele, sabe? Então, Sei. tipo assim, você não vai conseguir achar o que Deus quer que você faça, o seu ministério, se você não se relaciona. É, quando a gente olha para Gênesis, para o que nós somos criados, o homem ele foi criado para se relacionar com Deus, né? Ele foi criado para adorar a Deus. Então, a partir do momento em que a gente perde o relacionamento com Deus, a gente também perde o nosso propósito. A gente tem uma perca Porque de esse é o nosso sentido na propósito vida. final. Exatamente. E tem uma grande parada nessa falando que às vezes essa busca por propósito e por ministério ferra a nossa cabeça, né? Porque a gente pensa que a gente tem que fazer uma parada meio grande, a gente tem que ter um cargo e tudo mais para cumprir o propósito que Deus tem pra gente. Só que não é assim. E que eu tava vendo os cara da morada falando, sabe? E os Tipo caras é grande, assim, pô. mano, sim, e assim, propósito, eles falam assim que propósito não é só ministério. Tem várias coisas e tem vários momentos na vida que a gente vai exercer certas coisas e certas funções. Então, a gente, em algum momento, a gente vai ser pregador do evangelho, em algum momento a gente vai ser missionário, em algum momento a gente vai ter que ensinar pessoas, em algum momento nós seremos pais de família, mães de família, mas qual que é, independente da função que a gente tenha, do ministério que a gente esteja exercendo para Deus, qual é o propósito que fica nisso tudo? No É relacionamento. justamente nós estamos nos relacionando com Deus. E é isso que a gente perde, cara. Nessa busca louca por função e por propósito, a gente perde o relacionamento. E quando a gente perde o relacionamento, esquece. Sim. Quando a gente acaba concentrando a cabeça demais, principalmente na ideia de ficar grande, de ter alguma coisa grande, esse desejo por um ministério grande, a gente vai acabar caindo na mesma teia do Salomão, velho. Tipo assim, terminar a vida no Eclesiastes da vida, percebendo que, tipo assim, do que valeu a pena. A gente busca mais um ativismo religioso. É, você quer um exemplo assim de um cara grande, tipo assim, ó, você pode falar ministerialmente bem, porque foi uma banda grande, mas quando você vai olhar o que tava acontecendo atrás, você percebe que ele perdeu o relacionamento. Teve o caso Hum, do vocalista do New Boys, o Michael Tati, alguma coisa assim. Cara, uma das hum. maiores bandas cristãs assim da América e o cara tava envolvido em drogas e tudo mais. Sim, E aí, ministerialmente você, pode dizer tipo que ele tá assim, grande, mas relacionamento com Deus tá baixo. exatamente, a função que a gente vai exercer não necessariamente quer dizer que a gente está cumprindo nosso propósito. E assim, é claro, a gente foi feito para dar fruto também, né? Então a gente tem o chamado, a gente tem o ID. Né? É, Jesus mandou, falou pra gente, o vai e fazer, faz o discípulos. fazer discípulo. Eu quero já pontuar de início que nesse ir de fazer discípulos, porque ele é a coisa acho que mais viva que a gente tem no nosso dia a dia, né?
assim, de suposto ministério. Porque na minha cabeça, Que há é uns dois o anos, uns Ministério 3 anos. Universal, né? Há uns 3 anos atrás eu tinha na cabeça que fazer o ID era ser pregador, tá ligado? Pregar em praça e tudo mais. E aí, nesse ano, mudou muito a minha concepção. Eu não sei como é que é a sua concepção. Porque eu realizei ultimamente uns evangelismos nos colegas meus, muito aleatório, velho. Muito aleatório. Cara, tava ensinando uma amiga minha a tirar foto. E aí, 40 não, 1 hora, 2 horas depois, eu tava explicando a história da redenção de Cristo. E aí, isso meio que Sim. foi virando meio que uma chave na minha cabeça. A gente passa tanto tempo procurando esses negócios de propósito, e quando a gente pensa no ID, a gente pensa que é tipo assim, algo muito complexo, que alguém vai realizar só quem já finalizou toda a parte da doutrina, já entendeu tudo, já tá pronto para debate. Só que o ID não é sobre o debate, o ID é muito sobre viver na vida das pessoas. O ID é sobre fazer da sua vida uma pregação. Sim, assim, Não necessariamente falar para multidões, mas fazer da sua vida uma pregação para quem está do redor de você, desde as suas palavras até nas suas atitudes sim. também. Eu tinha na minha cabeça, e acho que muita gente tem na cabeça que realizar esse ID seria diretamente estar preparado com todas as respostas e sanar um monte de dúvida. Então, tipo assim, aquela galerinha que quer ir lá discutir com ateu. É um pouco de prepotência nossa, né? Pra De caramba, pra certa caramba. forma, achar que a gente que vai convencer a pessoa, quando na verdade, assim, é um trabalho do Espírito Santo, a gente só é ferramenta. E a gente vai cair na soberba também. Não pode esquecer, a gente cai na soberba nessa brincadeira. Porque E é se eu, interessante, né, se eu vou cara? com o propósito de eu quero ir lá responder as dúvidas, refutar e fazer ele virar crente, não sei o que, não sei o que lá, a última coisa que eu transformo é ele. O próprio ID, ele também ele está relacionado de forma direta ao relacionamento com Deus. Porque o que é o chamado para a pregação do evangelho, que o chamado para restaurar, né, para ser uma ferramenta de restauração do relacionamento com Deus e em outras pessoas. Então Sim, você vê que até mesmo a nossa grande missão, o nosso grande chamado, que é o chamado universal, é justamente também envolvendo relacionamento com Deus, é chamar outras pessoas para se relacionarem com Deus. sim. Então, assim, A cruz no foi fim, sobre cara, isso. é o que faz o nosso diferencial, né? Sim. Todas as religiões são o homem tentando se relacionar com Deus. Aqui é o próprio Deus tentando se relacionar com. Então toda a nossa religião, todo o nosso propósito, ele é estruturado através disso. É estranho que Deus venha se relacionar com nós e não o contrário. E aí a gente fica tentando inverter os valores. Mas a A gente, cruz, a a gente, história da redenção foi sobre isso. Pô, não tinha contato com Deus se não fosse por meio de Cristo. Antes de Cristo, era pelo Cristo que viria. E depois do Cristo, é pelo Cristo que veio. E toda essa conexão, porque quando Cristo ele estabelece essa conexão para nós, ele padece na cruz nos perdoando, torna nosso relacionamento com Deus vivo. Tipo assim, não é mais eu sou um pecador miserável que nunca mereci, jamais vou me aproximar de Deus. Agora eu sou um pecador miserável, tenho um intermédio de Cristo que me aproxima. Por isso que ele é o mediador. e é interessante, né? Porque a gente fica tentando esse relacionamento justamente através das funções que a gente está fazendo. Sim, Né? O C.S. Lewis fala muito dessa parada que a gente tem uma tendência a querer ser amado pelas nossas qualidades, porque a gente quer ser amado e se sentir útil. Só que Deus não precisa da gente, então a gente meio que fica procurando coisas para se provar para Deus que a gente é e a bom. gente muito o ministério nisso, né? O ministério é Sim. uma forma da gente se provar, da gente ser útil para Deus e da gente se relacionar com Deus. Mas a verdade, cara, é que quando a gente busca no ministério uma maneira de se relacionar com Deus, a gente está perdendo o foco, porque o ministério é justamente fruto do nosso relacionamento. A gente fica muito tempo procurando que função Deus quer que a gente exerça, mas na verdade a gente só vai descobrir no meio do caminho, cara. É, Tipo assim, à assim, medida na que a gente vai se moral, aproximando do relacionamento, a gente descobre, Deus vai guiando. assim, eu, tipo assim, a minha vida toda eu editei vídeo. Minha vida toda eu mexi com digital. Cara, a primeira resposta que eu tinha na minha cabeça é que eu devia fazer alguma coisa na mídia. Cara, hoje eu corro da mídia, com tudo. E o caminho me levou muito à parte de ensino, a explicar, ao levar a palavra e tudo mais. E é uma coisa que eu não esperava fazendo. Não Com me certeza. imaginava fazendo. Hoje, levar no pequeno grupo, no grupo de jovens e tudo mais, é uma imagem que eu não tinha na minha cabeça. E ela foi criada depois que eu comecei a fazer e surgiu naturalmente, foi indo. E é fruto do relacionamento, porque a gente começa assim,
querendo se relacionar com Deus e falou assim, me guia. E só vai indo e a gente vai se encontrando. Eu acho que quem falou isso foi o Iago. Tipo assim, como é que você descobre essa parte ministerial? Faz de tudo um pouco. Exatamente. Eu sabia que eu não era bom pra cantar, então eu nunca arrisquei subir em cima do púlpito, mas quem quiser, boa sorte. Eu lembro que eu sempre me vi, quando eu vim pra fé, que eu sempre tive essa parada de querer estudar muito a Bíblia, eu sempre imaginei que o meu sonho era ser um mestre, sabe? De Você... ensinar a palavra e tal, de teólogo mesmo. E com o passar do tempo, cara, as coisas foram mudando e eu percebi que eu comecei a admirar muito mais pregadores, pregadores avivalistas. Hoje eu tenho uma pegada totalmente diferente. Você... Uma coisa, inclusive, que aconteceu, você falando, né, que você sabia que não era bom para cantar, eu canto, cara. Tipo assim, eu tava no ministério, claro, né, eu não sou o melhor cantor da face da terra, mas assim, cara, eu tô servindo no Ministério de Louvor da minha igreja, que é uma parada assim que eu nunca imaginei. É uma coisa que você vai descobrir no caminho e, cara, não tem como você descobrir se você não andar no caminho. É, E o caminho é o caminho de intimidade com Deus. não tem como eu descobrir o que, que eu quero, o que, que eu vou fazer de ministério, se primeiro eu não abrir a Bíblia pra ler. Primeiro ponto. Justamente buscar intimidade com Deus. E ao termos intimidade com Deus, a gente vai ser guiado porque a gente deve fazer ou não deve fazer. Para finalizar nossa conversa, eu lembrei de uma passagem muito interessante. Está lá em Isaías 30, que está no versículo 19 em diante, que vai dizer assim: o povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá aos seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer se voltem para a esquerda. Cara, anda no caminho. E o Senhor sempre vai estar por trás te direcionando. O que a gente precisa fazer é estar com os ouvidos abertos para essa direção. E no meio do caminho, enquanto a gente estiver se relacionando com Deus e fazendo da nossa vida um altar de adoração, Senhor, a gente vai descobrir o nosso propósito. A gente vai descobrir, aliás, o nosso propósito é justamente adorar a Deus e se relacionar com Ele. Mas aí, ao fazer isso, a gente vai descobrir as funções que Deus tem para nós. Eu quero colocar dois pontos antes de dar o encerramento. Primeiro, é um versículo que ressalta muito desse caminho, desse processo, que é Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A gente teve uma ministração no PG envolvendo isso, onde a gente falava justamente de viver a vida como um sacrifício vivo. Quando a gente vai falar da parte prática de andar e caminhar e, tipo assim, deixar Deus nos guiar para que a gente vá encontrando o caminho, a gente vá achando o propósito, não existe outra resposta senão no dia a dia. Senão no se tornar um sacrifício vivo. Ou seja, tudo que a gente fizer, fazer em louvor a Deus. E quebrar aquela ideia de que louvor, ou glória, ou glorificação e tudo mais, é só um momento de culto. Não, o momento de culto é um momento especial, mais dedicado. Mas no trabalho, na escola, no processo que a gente vai passando, tudo isso é um momento de culto, tudo isso é um momento que a gente louva, tudo isso é um momento que a gente glorifica a Deus. E quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, as coisas começam a fazer mais sentido e a gente sente essa leveza em relação à busca de propósito, porque a gente concentra no hoje, sem ficar tanto esperando o amanhã. Porque hoje eu posso adorar a Deus de um jeito. Eu não sei se daqui 3 anos eu vou conseguir ir pro seminário, mas hoje eu posso ter a minha vida como um sacrifício em propósito divino, em levar o evangelho e continuar me esforçando para aprender mais, e continuar me esforçando para pregar para as pessoas ao meu redor, continuar me esforçando para fazer um bom trabalho, continuar me esforçando para ser um aluno melhor. Tudo isso dentro desse escopo, tudo isso dentro dessa linha de eu preciso só seguir o caminho para me encontrar e entender aonde Deus quer que eu chegue. E aí, por fim, eu quero finalizar essa frase, eu vi no Júnior Cuiava uma vez. Ele defende muito uma vida onde a gente constrói um propósito. E apesar de nós não construirmos um propósito, porque Deus nos dá um propósito, existe uma certa semelhança em a gente não ficar buscando um propósito no sentido de encontrar uma razão do porquê viver. Usar isso como só um argumento. Cara, Deus nos deu um propósito vivo, que é o relacionamento com Ele. Cara, se eu vou ser pregador daqui 5 anos e vou passar 10 anos de ministério e depois Deus vai mudar o meu ministério, isso é plausível de acontecer. Então eu não posso me apegar a uma ideia que eu tenho na cabeça de propósito como se ela fosse a versão final de tudo. Ela é parte de um processo que me conecta com Deus e me faz ter um relacionamento vivo. Então, apesar da frase não ser a mais cristocêntrica possível,
eu acho que ela se encaixa um pouco nisso. E a gente tem que entender que os planos de Deus são maiores do que nós e a gente não compreende. Então a gente se agarra ao que hoje Deus nos dá e a gente permanece em insistência. Cara, Hum. esse é um vídeo que daqui 5 anos a gente tem que voltar e rever, tá ligado? Tô ligado. É mais uma conversa, um desabafo, porque a gente tá passando por esse ponto, cara, meio que uma perca. A gente tá falando aqui só como, cara, nossa, nós nos encontramos pra caramba. Não, a gente tá falando muito como alguém que realmente sente essa confusão, passa por esse medo, tem essa Dois dificuldade. rodados. Dois rodados por aí, velho. Mas é isso então. Se vocês gostaram desse episódio, ele é um episódio mais curto, só pra gente bater um papo sobre isso. E a gente vai soltar mais episódios assim, que é só O uma canal não conversa ficar solta. sem vídeo um É, mês inteiro. não passar tanto tempo sem vídeo, porque é um pouco chato pra ficar marcando dia e tudo mais. E a gente quer mais episódios e tudo mais. Mas a gente vai ter um pouco mais desse tipo de episódio mais solto, só pra trocar uma ideia, porque no final o propósito é um diálogo. Se você gostou, peço que você dê o like, se inscreva aqui no canal. E vai ter bem mais podcasts. E futuramente vai sair no Spotify. Eu ainda vou ver como é que vai fazer isso, como é que vai ser. E a gente vai ter oficialmente no Spotify pra poder lavar a louça e tá escutando o concílio. Falou. Falou.